Olá, companheiros de estudo do Livro dos Espíritos, em especial os companheiros da Casa do Caminho. Mais uma vez estamos nós aqui juntos, convidados por todos esses falangeiros do bem, esses que se comprometem a nos instruir, esses que se comprometem a nos trazer toda uma orientação necessária para que nós, em alinho, para que nós, conjuntamente com o plano espiritual, possamos dissipar algumas dúvidas, trazer conhecimento e enxertar os nossos seres, os nossos espíritos, daquilo que realmente é valioso para essa nossa caminhada rumo ao progresso, rumo à luz, e para que também, cada vez mais, se dissipe tudo aquilo que ainda é controverso, que ainda é, para nós, um tanto quanto obscuro, naquilo que trata do plano espiritual. E é exatamente essa espiritualidade, através desse conjunto de espíritos comprometidos com nos trazer a informação, que vem se apresentar a nós e nos orientar no que se refere ao Livro dos Espíritos, para que nós cada vez mais estejamos íntimos, estejamos integrados com essa espiritualidade que tem esse compromisso de nos fazer ver, enxergar, praticar e entender aquilo que está no plano espiritual e aquilo que vem desses mensageiros do bem. Nós hoje vamos estudar a última parte lá do capítulo 8 do Livro dos Espíritos, que trata da influência do Espiritismo no progresso. Esse capítulo, ele começou por fazer a abordagem, evidentemente, que esse capítulo, que como eu referi, fala da lei do progresso, ele começou a falar lá no primeiro tópico do estado de natureza, na marcha do progresso, nos povos degenerados, na civilização, progresso da legislação humana, influência do espiritismo no progresso. E é exatamente esse tema que será abordado por nós hoje, que é tratado lá nas perguntas 798, a pergunta 802, última desse capítulo. Então, a influência do espiritismo no progresso. Vamos dar uma recapitulada naquilo que seja o progresso. Progresso é tudo aquilo que é natural, é tudo aquilo que é necessário para o nosso aperfeiçoamento, é tudo aquilo que nos coloca numa condição de melhoria no que toca ao nosso bem-estar espiritual e no nosso bem-estar também físico, material, por que não? Né? Então, o progresso, ele é exatamente esse conjunto de coisas, de situações que vão nos levar para uma condição de melhoria. E isso é o progresso, essa alavanca que nos impulsiona para o alto, que nos impulsiona na direção à frente, para que possamos crescer não só enquanto homens, materialmente falando, mas também enquanto espíritos. E é esse progresso que é abordado pela doutrina espírita de tal forma que nós sempre vamos nos ater à observância das leis naturais. Já falamos sobre isso, acredito que outros companheiros que me antecederam também já falaram naquilo que trata da nossa marcha espiritual e que não pode passar ao largo do que se refere às leis naturais e também às leis divinas. Vejam bem, trata da mesma coisa. Essas são as leis imutáveis de Deus, são as leis divinas, também capituladas, também conhecidas como leis naturais. Essas são imutáveis. Há 100 anos, há 200 anos, há 500 anos, a lei natural era a mesma que é hoje e a mesma que será daqui a 500 anos, daqui a 1000 anos, independente do lugar, do orbe do planeta onde nós estejamos. Essa diferenciação é realizada tão somente naquilo que se refere à nossa possibilidade de entendimento. Mas as leis de Deus são as mesmas, sempre e em todos os tempos. E quando nós falamos do progresso, nós estamos falando principalmente
em atenção, em observância às leis naturais para que a gente possa ascender naquilo que se refere a esse entendimento e para que a gente possa também trazer luz a tudo aquilo que, em especial, o nosso irmão fraterno Jesus Cristo trouxe para nós. É exatamente essa observação. E é a partir dessa observação que nós vamos progredir, que nós vamos melhorar. E nós vamos perceber também a influência do Espiritismo no que se refere à lei de progresso, naquilo que trata do progresso. Por quê? Porque o Espiritismo traz exatamente essa conscientização, essa visão daquilo que até então, em determinado momento, nos era obscuro ou de difícil entendimento. E quando nós passamos a observar tudo aquilo que o Cristo trouxe para nós, desde a Boa Nova até o momento em que nós nos encontramos hoje, de plena consciência da existência do Espírito, de plena consciência dessa vivência, dessa troca e dessa possibilidade de absorção de tudo aquilo que o plano espiritual nos traz, a nossa tendência é essa evolução, a nossa tendência é esse progresso que o Espiritismo põe em luz. Então, quando nós tratamos da influência do Espiritismo no progresso, nós estamos falando daquilo que é absoluto. Nós estamos falando daquilo que é total, porque é exatamente em observância do que o Espiritismo nos traz que nós passamos a estar atentos a essas leis naturais, a essas leis divinas. E cada vez que nós mais trazemos o entendimento, que nós mais nos capacitamos para que a nossa visão fique menos turva, que fique mais clara sobre aquilo que trata o Espiritismo, vejam como nós estamos ascendendo, vejam como nós estamos progredindo. E é essa lei imutável, essa lei do nosso Pai, essa lei de Deus, que o Espiritismo traz enfoque e sempre trará. O Espiritismo como filosofia e o Espiritismo também como religião. Essa lei de amor que o Espiritismo trata, e é necessário falar na lei de amor. O progresso está invariavelmente calcado na lei de amor. Na medida em que eu respeito, na medida em que eu entendo, na medida em que eu me apaciento, na medida em que eu trago todos esses sentimentos maiores que vão inibindo os sentimentos menores até fazer com que eles inexistam, nós estamos falando de progresso. Ascensão espiritual, entendimento, prática das nossas possibilidades enquanto espíritos encarnados na forma de verificar, de praticar. E esse entendimento leva inexoravelmente ao progresso. Ao progresso. Vejam vocês quando nós pararmos de nos conflitarmos, quando nós pararmos de interagir de uma maneira maledicente, quando nós pararmos de fazer com que o outro seja diminuto aos nossos olhos, e mais ainda, quando nós pararmos de querermos sempre termos razão e de nos prevalecer sobre quem quer que seja, sempre numa condição de elevação de nossa parte, levando evidente prejuízo e inferioridade a quem quer que seja. Isso é progresso. Isso é progresso. E é exatamente o Espiritismo, na divulgação daquilo que Jesus nos trouxe, essa lei de amor, a Boa Nova, que diz pra gente o seguinte: amai a Deus sobre todas as coisas. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Vejam a evolução que está contido em tudo isso que o Cristo nos trouxe e que resume a aqueles mandamentos que em princípio eram 600 e tantos, na época de Moisés, na tábua de Moisés, é reduzido a 10, e com Cristo ele enfoca 2. É exatamente esse progresso que o Espiritismo dá luz, é exatamente esse progresso que nós não podemos parar de observar
tanto no que se refere à religiosidade que está embutida na nossa doutrina, como também nessa filosofia de entendimento mesmo. É filosófico, a nível de comportamento, nos atentarmos para tudo aquilo que pode fazer com que nossas posturas, com que nossas ações e, finalmente, os nossos sentimentos sejam outros. E aí a gente vai pensar assim, mas o nosso Pai não poderia desde sempre ter colocado isso à nossa disposição? O nosso Pai já não poderia ter facilitado o nosso caminho, não só através do Cristo, mas através de tantos outros espíritos também comprometidos, espíritos crísticos também, que estivessem aqui junto a nós, nos trazendo essa luz, nos trazendo essa orientação? E a resposta é simples, claro que poderia. Claro que sim. Ele poderia. E nós? E nós? Estaríamos prontos para esse entendimento? Estaríamos preparados? Porque vejam bem, hoje, 2000 anos depois da vinda desse irmão valoroso, que nos trouxe tudo aquilo que era de possibilidade dele, mas que também teve todo cuidado, teve todo respeito, atenção e carinho na hora de nos transmitir isso. Ainda hoje, nós estamos tropeçando em muito daquilo que nos foi disponibilizado. A doutrina, o Cristo e o nosso Pai poderiam sim ter disponibilizado tudo isso para nós em qualquer tempo. Mas vejam só, se eu levo a um serzinho, uma criança, sem a total possibilidade de manejar, manusear, entender e praticar todos os recursos que são levados a ela, que proveito isso teria? E nós estamos nesse momento nos colocando exatamente nessa condição de infância espiritual em que nós não seríamos capazes desse entendimento. E a benevolência do nosso Pai está em fazer com que primeiro houvesse o enviado, o Cristo, o nosso irmão. E posteriormente, tudo aquilo que ele disse, fez, agiu, atuou, e que naquele momento, na nossa grande maioria, nós não entendemos. Hoje, a doutrina espírita faz com que, paulatinamente, respeitando os nossos momentos, respeitando a nossa maturidade, tudo vá chegando a nós em conformidade com as nossas necessidades e em conformidade com tudo aquilo que pode ser melhor apreendido. Não só aprendido, mas apreendido. Porque vocês sabem que muitas das vezes a gente aprende, mas a gente não exercita. A gente sabe, mas a gente não faz. Então não basta saber. Não basta saber. É necessário que tudo isso chegue para nós dessa maneira proveitosa, na forma como o Espiritismo faz. Essa agregação, esse movimento que faz com que todos os nossos valores vão a cada tempo, a cada momento, sendo modificados para que esse entendimento seja melhor. Vejam o progresso e vejam a atuação do Espiritismo naquilo que se refere a nos influenciar nesse progresso tão necessário para as nossas caminhadas. Companheiros, ainda hoje nós nos enfrentamos de tal forma que é incompreensível até. Incompreensível porque eu digo que já entendemos, já sabemos o que não fazer, já sabemos. Mas, na verdade, deter esse homem velho que reside em nós ainda é muito difícil. E é por isso que temos o conhecimento, é por isso que temos a informação e ainda não conseguimos fazer o nosso momento, né? É o nosso momento que ainda faz com que tropecemos, que ainda faz com que relutemos nas boas práticas, relutemos em reconhecer o outro como um próximo, como um irmão, relutemos em entender que as necessidades do outro são as mesmas necessidades nossas.
E aí o Espiritismo diz para a gente assim, olha, calma, vamos devagar, vamos entender, essa necessidade do progresso é fundamental para você. É exatamente esse progresso e essa influenciação que o Espiritismo faz ficar em primeiro plano, que vai fazer com que você pare de sofrer. É exatamente esse entendimento que vai fazer com que você não se veja mais detentor daquilo que você não quer. Todas essas situações que para a gente ainda são maléficas, que são causadoras de um movimento de emoções não desejadas, tudo isso vai ficar para trás. Mas é necessário, muito necessário, que estejamos atentos. É muito necessário que observemos aquilo que essa doutrina, e essa doutrina de Deus, essa doutrina harmoniosa, que o Cristo nos presenteou com todo um processo de alavanca para que nós despertássemos, é exatamente isso que vai fazer com que aquilo que nós não mais desejamos, mas que ainda não sabemos como deter, seja praticado. E é exatamente esse progresso que todos nós estamos afetos a ele, todos nós. É esse progresso que nos fará vitoriosos e é esse progresso que nos fará chegar de uma forma muito satisfatória a essa linha em que todos nós vamos transpor. Vamos lá ver a pergunta 799, em que Kardec pergunta assim, sobre o Espiritismo, hein? O progresso do Espiritismo, a contribuição do Espiritismo sobre o progresso. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? A pergunta de Kardec é essa. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Porque o Espiritismo, na concepção de religião, é mais uma religião. Significa dizer que as outras religiões não contribuem para o progresso? Significa dizer que o Espiritismo deve ser observado como mais uma religião, dentre tantas que temos aí e que possivelmente não alavancam o progresso como poderia? Ou seja, o que difere o Espiritismo de outras religiões naquilo que é de contribuição para o progresso? E vejam a resposta dada pelos Espíritos. Destruindo o materialismo. Destruindo o materialismo. A contribuição do Espiritismo. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Aonde estão? Aonde está esse verdadeiro interesse? Qual é o nosso verdadeiro interesse? E é importante falarmos disso, porque que ressaltemos que todos nós temos interesses em comum, principalmente no que toca ao nosso bem-estar, principalmente no que toca à nossa harmonia interior. E a felicidade é o objetivo de todos nós. O grande objetivo é ser feliz. O grande objetivo é não sofrer. O grande objetivo é não estar triste, magoado, chateado. E quando eu conseguir esse estado interior, quando eu conseguir essa conquista, eu poderei dizer que o materialismo está destruído. E é destruindo exatamente esse materialismo que nós vamos em busca dessa satisfação. Mas vejam só, essa satisfação, que poderíamos dizer que é uma satisfação pessoal, de forma muito interessante, ela se torna uma satisfação coletiva. É o Cristo, né? É o Cristo em nós. Ele dizendo assim, olha, sozinho, não há satisfação. Não há felicidade no singular.
toda felicidade está pautada naquilo que é plural, naquilo que é coletivo. E quando nós falamos numa satisfação coletiva, nós estamos falando em não dar espaço para o materialismo, ou por outra, dar espaço naquilo que realmente é relevante, naquilo que realmente é importante. E quando os espíritos dizem para a gente, olha, destruindo o materialismo, essa será a forma em que as chagas da sociedade se extirparão. E eles vão além, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, ou seja, eu não tenho mais nenhum tipo de dúvida em relação à vida futura. A vida não se extingue com a morte do corpo físico. A minha vida, a vida do espírito, ela vai continuar. Não tem mais dúvidas. Eu tenho, sim, a certeza de que esse corpo físico vai se extinguir e a vida continuará. E aonde quer que eu esteja, qualquer que seja a minha condição, a felicidade é possível. Mas a felicidade só será possível em conformidade daquilo que eu faço de melhor e quero de melhor. Lembram a destruição daquelas chagas que nos levam a uma visão, a um olhar deturpado do materialismo? É exatamente isso. Então vamos lá retomando. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, ou seja, é uma certeza, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Eu ouvi há um tempo atrás de um companheiro muito comprometido, muito sensato, e ele fez a seguinte indagação: quer saber como será o seu futuro? E o companheiro não era guru, não era mago, não era nada disso, não era aquele que era capaz de prever passado, presente e futuro, nada disso. Vejam a resposta dele: quer saber como será o seu futuro? Olhe para o seu presente. Se o seu presente, se nesse momento você faz o melhor, o seu futuro será em conformidade com tudo isso que você faz agora. Independente de como será o seu futuro, ele será bom. Ele será bom. E se eu tenho a certeza nesse momento que eu faço o melhor, ou que eu faço o meu melhor, o meu futuro será bom. O meu futuro será bom. E é importante demais destacar isso, porque quando eu faço o meu melhor, eu estou indo num processo de desconstrução do materialismo. Porque o melhor nunca é sozinho. O melhor nunca é singular. O melhor só se caracteriza como sendo o melhor na medida em que o alcance dele é muito maior, a nível de pessoas, a nível de espíritos. Na medida em que ele vai se alargando, se alargando, se alargando, todos vão sendo beneficiados por aquela prática. Todos serão beneficiados por aquele sentimento. E se eu faço o meu melhor hoje, ali na frente, o meu futuro será nesse ordenamento. Será nesse ordenamento. E vamos lá. Abolindo os prejuízos das seitas, castas, cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Companheiro, nos conhecermos como irmãos é fundamental. É fundamental. Porque nenhum irmão deseja ao outro aquilo que não é de melhor. Nenhum irmão quer para o outro aquilo que sabiamente ou sabidamente será prejudicial. Mas é necessário que dentro desse congraçamento, vejam bem, congraçamento, porque todos nós vivemos em sociedade. E essa sociedade que nos aproxima uns dos outros, em especial para que nós possamos nos reconhecer. Porque se estamos sozinhos, como saberemos se somos ciumentos, se somos egoístas, se somos ingratos, se somos rebeldes? Como?
Em contrapartida, como saberemos se estamos melhores, se estamos nos domínios dos nossos sentimentos, se estamos domando nossas más tendências? É impossível. E é exatamente esse congraçamento que faz com que eu me perceba, que eu me conheça e que eu tenha a oportunidade de, em me reconhecendo, possa fazer diferente com vistas ao meu aprimoramento. E é isso. É esse progresso que eu sou chamado a observar. É esse progresso que o Espiritismo dá luz. É esse progresso que o Espiritismo diz para a gente que é fundamental para que cada vez mais a gente entenda as leis divinas, cada vez mais eu entenda que as leis divinas são as leis naturais, são essas leis imutáveis e que o Espiritismo destaca para nós justamente para que nós nos fortaleçamos e cresçamos espiritualmente falando. É uma doutrina fundamental para que nós possamos, não é só um processo de aprendizado e observação não, mas um processo de chegada mesmo, de preenchimento mesmo, para que eu não tema, para que eu entenda, eu primeira pessoa, mas nós multiplicamos isso por um sem número, e nessa percepção nós teremos não só o prazer do estudo da doutrina espírita, como também plena gratidão pelo nosso Pai e pelo nosso irmão Jesus Cristo, que veio disponibilizar tudo isso para nós. Se naquele momento não éramos capazes ainda e detentores de uma maturidade que nos permitisse o conhecimento, que nos permitisse enxergar de outra forma, agora já temos essa possibilidade. Ainda que seja de uma forma acanhada, que seja, mas já temos essa possibilidade. Agora já conseguimos entender, agora já conseguimos enxergar a imutabilidade das leis naturais, agora conseguimos perceber que esse progresso que o Espiritismo tanto contribui para o nosso crescimento enquanto seres privilegiados da criação é capaz de formatar, e agora nós sabemos o quanto é importante que deixemos chegar a nós tudo aquilo que o nosso irmão Jesus Cristo, através do Espiritismo, pode fazer com que seja acrescentado a nível de tudo aquilo que resulte nas nossas melhorias. E eu vou ler aqui a última pergunta, que é a 802, que fecha o capítulo, como eu disse, em que Kardec pergunta assim: visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso? Por meio de manifestações generalizadas ou tão generalizadas e patentes, que a convicção penetre até nos mais incrédulos. Somos nós, né? É Kardec querendo apressar o processo, da mesma forma que nós também. Por que isso não se dá de uma forma que a humanidade perceba de imediato? Porque esses espíritos, por meio de manifestações generalizadas aqui e ali, não forçam essa convicção que nos faria aí, não mais duvidosos, né? E veja uma resposta. Desejarias milagres, mas Deus os espalha a mão cheias diante dos vossos passos, e no entanto ainda há homens que o negam. Ou seja, mesmo diante de tantas evidências, nós ainda negamos aquilo que está tão claro aos nossos olhos. E aí os espíritos continuam. Conseguiu porventura o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos, ou seja, aqueles companheiros de momento, de época, mediante os prodígios que operou, ou seja, mesmo aqueles companheiros que estavam com Cristo, mesmo eles percebendo, vendo, constatando aquilo que o Cristo fazia, ainda assim, alguns não foram convencidos, alguns duvidavam, né?
Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Ou seja, mesmo aquilo que nós vemos, a gente não nega. Não há os que dizem que não acreditariam mesmo se vissem? Não. Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Em sua bondade, o Pai faz com que a minha razão seja alvo de um convencimento meu próprio, exatamente para que eu entenda que a natureza não vai dar saltos, mas é através desse entendimento, é através da minha razão desperta, que eu vou cada vez mais observando aquelas leis naturais. E isso nos é propício, e aí sim, apressado, se é por assim dizer, se podemos usar como acertado esse termo, que o Espiritismo nos convida ao estudo, à compreensão, a nos agruparmos, a falarmos das coisas naturais e nos prontificar ao entendimento de que somos capazes sim, mas acima de tudo nós somos filhos desse Pai de amor que nos propicia todas as possibilidades para que a gente possa cada vez mais progredir. Não há dúvidas de que o Espiritismo desperta em nós não só essa sede do conhecimento, mas também a ânsia do melhoramento. E na medida em que nós já vamos caminhando a passos seguros, talvez não tão largos, mas a passos seguros em direção a esse despertamento, certamente nós estamos rumando para o progresso, para a nossa melhora espiritual, para a nossa melhora enquanto seres dessa criação divina e caminhando para uma condição melhor em que todos nós alcançaremos os nossos desideratos, alcançaremos a felicidade, alcançaremos a melhoria, alcançaremos a felicidade de uma forma geral dentro desse contexto que o nosso Pai nos propicia. Sigamos em paz, sigamos em frente, não deixemos de estudar, agradeçamos ao Pai porque colocou diante de nós e à nossa disposição essa doutrina bendita que é o Espiritismo e façamos aquilo que nos cabe fazer para que um futuro bem pertinho, cada vez se apresente melhor diante de todos nós. Fechamos assim o capítulo 8, que o nosso Pai nos ampare e continue nos estimulando para que o Livro dos Espíritos tenha o seu segmento através das nossas percepções e dedicações e que o capítulo 9 venha para nós de forma tão satisfatória quanto o que se finda nesse momento, que é o capítulo 8, que tratou e trata da lei do progresso. Que estejamos harmonizados, estejamos preenchidos, mas também que estejamos muito ávidos a dar continuidade a todo esse processo de aprendizado, que essa espiritualidade, de uma maneira tão generosa, vem estar conosco, nos auxiliando e fazendo com que tudo se cumpra no seu devido momento, em conformidade com aquilo que o nosso Pai de amor assim determina. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente em todos os corações.